Saudações marujos, aqui fala o comandante Major of Stone, sejam bem-vindos ao convés do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou esclarecer a maior dúvida dos jogadores: como se tornar herói em Modern Warships. Eu vou mostrar tudo, desde o funcionamento dos torneios até a configuração ideal do jogo. Eu vou indicar os melhores navios e armamentos e ainda vou mostrar na prática as técnicas necessárias para você conseguir o melhor desempenho no torneio de danos. No tutorial de hoje eu vou mostrar as técnicas para você se tornar competitivo no torneio de danos. E depois eu faço outro vídeo para mostrar o torneio de kills, porque são técnicas totalmente diferentes de um torneio para o outro. Lembrando que eu já venci os dois torneios, e tudo que eu vou mostrar aqui é possível de ser realizado por um jogador comum, sem itens lendários. Se eu conseguir, você também consegue. Eu quero deixar uma frase que eu acho que define bem essa situação. Qualquer um pode se tornar um herói, mas ser herói não é para qualquer um. Isso porque o status está ao alcance de todos, e você pode vencer sem precisar gastar o dinheiro no jogo, mas vai precisar de muito treino, dedicação, foco e esforço. Lembre-se, o sacrifício é passageiro, mas a glória é para sempre. Então, se esse assunto é do seu interesse, me ajuda se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e deixando seu comentário. Se a gente atingir 1000 likes nesse vídeo, eu faço um vídeo mostrando como vencer o torneio de kills, combinado? Eu vou começar explicando sobre os requisitos para ser herói. O único requisito para ser herói é vencer um dos torneios diários. Você pode ver o andamento dos torneios clicando aqui no seu nick. Depois você clica nesse ícone do meio para acessar as tabelas de classificação do jogo. As duas primeiras colunas são os torneios que você precisa vencer. Você precisa terminar em primeiro lugar em qualquer um dos dois torneios. Embora haja premiação para os 10 primeiros, apenas o campeão do torneio vai se tornar herói. No torneio de danos, vence quem somar mais dano de batalhas em 24 horas seguidas. No torneio de kills, vence quem fizer mais kills em 24 horas seguidas. Não são contabilizados pontos em batalhas offline, nem nas salas personalizadas. As partidas precisam ser online, que é quando você clica no botão batalhar. As batalhas de esquadra também contam pontos no torneio. Aqui você consegue ver a sua pontuação e a sua classificação no torneio do dia. Neste caso, eu fiz essa quantidade de danos desde o início do torneio e estou nessa posição em relação aos demais jogadores. Se o torneio terminasse agora, este jogador seria o herói por danos. A segunda coluna da tabela mostra o torneio de kills e funciona da mesma forma. Só que ao invés de mostrar o dano, ela mostra as kills que você acumulou desde a hora em que o torneio começou. Mas que horas começam os torneios? Essa é outra pergunta que eu vejo bastante no chat do jogo e aqui no canal. Os torneios iniciam todo dia às 0 horas no horário de UTC, que é meia-noite no horário universal. Então você precisa saber qual o fuso horário do seu país para saber a hora que você precisa começar. Por exemplo, aqui no Brasil, que o fuso horário é UTC-3, então é meia-noite menos 3 horas. Ou seja, no Brasil o torneio começa às 21 horas todo dia e ele vai terminar às 21 horas do dia seguinte. Se você mora numa região onde o fuso horário é UTC+7, por exemplo, o torneio vai começar às 7 horas da manhã, porque é meia-noite mais 7 horas, e ele vai terminar às 7 da manhã do dia seguinte. No final das 24 horas, os jogadores que estiverem na liderança dessas duas colunas se tornarão heróis e poderão comprar armas exclusivas, que são liberadas apenas para os vencedores dos torneios. Nessa lista estão os mísseis nucleares, a defesa laser ANSEC, o canhão eletromagnético e o tão cobiçado míssil Zircon. Na terceira coluna, você pode ver o torneio de heróis. Esse torneio é mensal, começa no dia 1º e vai até o último dia de cada mês. O jogador que vencer mais torneios durante o mesmo mês se torna um jogador lendário. Então só haverá um jogador lendário por mês. Mas qual a diferença entre herói e lendário? Além da tag acima do nick, a única diferença é que os jogadores lendários têm acesso aos navios 941 bis e Nemesis, que são comprados com platina. Todo o restante é igual. Agora que você já sabe o que é preciso fazer, eu vou tentar mostrar como fazer.
Eu fiz um teste na primeira hora do torneio nos 2 últimos dias, para mostrar na prática que é possível se manter entre os primeiros lugares do torneio e brigar pelo título. Eu não tinha tempo disponível para concluir o torneio, então foquei apenas na primeira hora para poder mostrar para vocês. Mas a técnica é a mesma, o que precisa é constância. Você tem que manter esse ritmo durante todo o dia. Quem estiver na liderança vai ditar o ritmo do torneio. Então é sempre bom que você faça um bom início de torneio. A primeira dica que eu vou dar é sobre as configurações. Deixe a qualidade no mínimo, priorize o FPS. Quanto mais leve o jogo ficar, menos travamentos você vai ter e com isso melhores resultados. Aproveita para conferir seu estoque de consumíveis, que são os kits de reparo e as armadilhas de mísseis. Você vai precisar muitos deles, mas isso você também pode abastecer durante o dia. Eu recomendo começar com pelo menos 300 de cada. Isso vai dar para as primeiras horas do torneio. Depois você vai precisar escolher o navio e as armas. Sem sombra de dúvidas, o melhor navio para disputar o torneio é o Zumwalt. Mas o Vela Gulf também tem condições de entregar um resultado semelhante. E eu vou mostrar a mesma técnica com os 2 navios. Para as armas eu recomendo os mísseis Swarmers, o canhão Qualitia ou Railgun. Escolha aquele que você melhor se adaptar. O canhão automático você pode escolher o de sua preferência. Para a defesa antiaérea eu recomendo o M22 no Zumwalt. Isso vai te proteger um pouco dos aviões que são o ponto fraco dele. Para o Vela Gulf eu recomendo um slot com o M22 e um slot com o Jipka, que é da classe 2, ou o Sea-Run. A escolha do helicóptero é muito importante. Eu recomendo o WZ-19 chinês, que é o helicóptero mais rápido do jogo. Você só vai usar o helicóptero para localizar o inimigo mesmo, então as armas não importam, desde que ele seja rápido. Tenha em mente que como é um torneio de 24 horas, cada segundo economizado é importante, porque no final do dia você vai ganhar alguns minutos importantes que podem fazer a diferença para o seu sucesso. Agora vamos aos cálculos. Os últimos torneios mostram que os vencedores conseguiram médias de dano próximo aos 15 milhões por hora. Isso dá em média 250 mil pontos de dano por minuto decorrido. Diferente do que muitos imaginam, o objetivo não é fazer partidas acima de 1 milhão de dano, mas sim tentar fazer acima de 500 mil pontos ou até mais nos primeiros 2 minutos de cada partida. Quando o relógio marcar 0800, você precisa ter mais de 500 mil pontos no placar. Mas como isso funciona? Lembra da técnica do Rush que eu ensinei no vídeo sobre como farmar? É praticamente a mesma coisa, porém aqui é online e você provavelmente vai morrer na batalha. É um ataque suicida mesmo. Lembre-se que o objetivo é fazer no mínimo 500 mil pontos antes do relógio marcar 8 minutos. Não se esconda dos adversários. Vá para cima. Seu navio aguenta os 2 minutos na maioria das vezes. Comece logo enviando seu helicóptero para localizar os inimigos. Mande-o pensando nos flancos. Se você pegar os inimigos pelas bordas, você consegue melhores resultados mais rapidamente. Dê uma rápida olhada no quadro de adversários e tente localizar os alvos maiores e mais lentos. Porta-aviões, Yamato, Missouri, Piotr Veliki, Narimov são os melhores alvos porque tem bastante HP e você faz muito ponto. Mas não perca muito tempo no helicóptero. Quanto antes você começar a atirar, melhor. Use muitos canhões. Eles é quem vão fazer a maior parte do dano que você precisa. Gaste quantos reparos e quantas armadilhas forem necessárias para se manter vivo nesses 2 minutos, sempre atirando em alguém. Se tiver bots no time adversário, melhor ainda. Comece por eles. Você vai perceber que os bots sempre estarão do lado esquerdo da tela. Tente se abrigar, mas sem perder tempo. Evite apenas o fogo cruzado. Não perca tempo no chat, foque nos adversários. É uma rotina, precisa disciplina e constância. Cada segundo conta. Foque em um alvo de cada vez. Se você conseguir derrubar 2 desses adversários, já terá conseguido os pontos necessários, entre 500 e 600 mil. Não perca tempo tentando aumentar essa média por batalha. Quando chegar nos 2 minutos, você só deve continuar na batalha se estiver muito próximo dos adversários, com chance de fazer pelo menos mais 300 mil no próximo minuto. Então você deve abandonar a batalha e partir para a próxima. Sim, eu disse abandonar a batalha. Os danos, as kills e a experiência serão contados. Faça o teste e
confira por si mesmo. Não perca tempo no lobby. Assim que a tela carregar, já clique em batalhar novamente e repita tudo de novo nas próximas 24 horas. Em algumas batalhas você vai fazer mais do que isso, em outras menos. Mas na média das 2 primeiras horas, você precisa estar acima dos 30 milhões de pontos, que equivale a 250 mil por minuto. A tendência é o ritmo cair no decorrer do dia, porque quem está na liderança começa a administrar a diferença para poder descansar um pouco. Eu vou fazer a mesma coisa agora utilizando o Vela Golf, para vocês verem que também é possível, embora eu tenha percebido que em média o zoom out se sai um pouco melhor do que ele. O importante é treinar bastante essa técnica. Experimente. Nas primeiras batalhas você não vai conseguir, mas eu tenho certeza que com apenas 1 hora de treino você já vai estar fazendo números bem parecidos ou até melhores. Precisa ativar o modo zumbi, portanto mantenha tudo à mão. Lanche, água, energéticos. Só pare para dormir se tiver uma vantagem considerável do segundo colocado. A jornada de 24 horas é exaustiva, mas eu garanto que compensa. O título de herói é permanente, então você só precisa vencer isso uma vez na vida. Não desanime com os fracassos, aprenda com eles e melhore suas técnicas. Normalmente, nas 2 primeiras horas você já consegue saber se vai ter chances ou não. Então você pode praticar em todo início de torneio e assim saber como está seu desempenho em relação aos demais jogadores. Como vocês podem ver, não é nenhuma coisa de outro mundo. E você não precisa ser nenhum super jogador. Eu já falei no começo, mas eu vou repetir. Qualquer um pode ser um herói, mas ser herói não é para qualquer um. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.